Campina Grande, terça-feira, 10 de março. Hoje comemora-se o dia do telefone e depois que nós passamos a conviver com o sistema de telecomunicações através dos celulares, nós hoje nos comunicamos com todo o mundo através da internet. E eu quero aqui agradecer aos nossos internautas, telespectadores, principalmente o casal Anderson e Eveline, que residem na Espanha. Eles são membros da Igreja do Calvário, estão sempre ligados conosco. Como também o pastor Jackson, o pastor Sérgio, no México, estão conosco graças a esse veículo de comunicação através da internet. Quero deixá-los agora com a primeira parte de uma palavra que nós ministramos recentemente em nossa igreja. Que você seja edificado através desta palavra. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, apenas o versículo 20. Efésios 2:20. Nós vamos estar trazendo uma reflexão baseada nesse versículo, apenas neste versículo, aonde lemos: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Vamos repetir? Quem puder e quiser repetir comigo, pode repetir esse texto, mais uma vez. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Amém? Nós vamos dar um título a esse sermão, que vocês devem acompanhar dentro daquilo que nós acabamos de ler. O título será Fundamentos do Cristianismo. Amém? Fundamentos do cristianismo. Meus irmãos, a gente sabe que toda a edificação de uma casa, um simples muro, um edifício, como nós temos aqui, edifícios altíssimos aqui ao redor do açude velho, eles precisam de um alicerce. É imprescindível que haja um fundamento que dê o sustento para que aquele edifício, enfrentando ventos fortes, chuvas torrenciais, tremores de terra, ele se mantenha firme. Isso é óbvio, todo edifício. E eu queria dizer para vocês que há uma distinção muito grande entre os fundamentos das religiões e o fundamento do cristianismo. Faz toda a diferença. Porque se a gente for analisar, eu não vou falar sobre todas elas, centenas, se não milhares e milhares de seitas e de religiões, cada uma delas defendendo seus princípios, defendendo suas bases que eles defendem, doutrina, conhecimento, informações. Por mais que você imagine, somente o cristianismo, repito, o cristianismo tem condições de oferecer aos seus seguidores fundamentos sólidos, que trazem para este adepto, ou para esse discípulo, para aquele cristão, para aquele seguidor, fundamentos, podemos dizer, abalizados, que não se pode deixar de considerar em detrimento com as religiões. Então, nenhuma religião do mundo oferece segurança ou fundamento aos seus seguidores, senão somente o cristianismo. Repito, somente o cristianismo. Agora, por quê? Porque, meus irmãos, as religiões simplesmente oferecem muitas vezes ensinos que jamais terão ou perdurarão por toda a eternidade. É somente aqui.
somente aqui, no sentido horizontal. O indivíduo aprende determinados dogmas, determinados hábitos, determinados costumes, que estão aqui somente a pessoa é religiosa, é adepto de uma determinada religião, cumpre com aquelas obrigações, com aqueles deveres, de acordo com o credo que ele defende, e somente fica aqui nesse nível horizontal. Mas eu quero falar do cristianismo que dá segurança por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos sem fim. É isso que faz toda a diferença. No início da história do cristianismo, os cristãos não eram chamados de protestantes, nem de católicos apostólicos romanos, nem dessa ou daquela determinada nomenclatura religiosa, mas eles eram apelidados de os do caminho. Era assim que os cristãos primitivos eram chamados, era assim que eles eram tratados, os do caminho. Por que os do caminho? Porque Jesus disse para aqueles que quisessem segui-lo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então todo aquele que quisesse, que passasse a seguir o cristianismo ou o evangelho de Cristo Jesus, era apelidado, eram chamados, eram cognominados de os do caminho. Então a diferença das seitas e das religiões da época, defendida pelos escribas, pelos fariseus, por toda aquela corja de religiosos, havia uma espécie de ciúme por parte dos seus líderes, porque o cristianismo crescia e se desenvolvia de tal maneira que se destacava das seitas, dos saduceus, dos fariseus, né? Dos escribas que estavam ali ensinando isso há muito tempo. Então Paulo, inclusive, ele era um homem extremamente religioso, da seita mais perigosa da época, que aprendera aos pés de um grande sábio, um grande líder religioso chamado Gamaliel, sobre todo o judaísmo. E este homem, ele, na sua ignorância, na sua cegueira espiritual, ele julgava que perseguindo os do caminho, ele estava servindo ou agradando a Deus. Isso está escrito em todo o livro de Atos dos Apóstolos, que é a história da sua luta antes de se converter, perseguindo os cristãos, e a sua luta de perseguido posteriormente à sua conversão. Então Paulo, ele é um grande exemplo, extremamente religioso do judaísmo. Quando perseguia os crentes, prendia-os, açoitava-os, inclusive tirava a vida, a exemplo de Estevão, que morreu aos pés de um jovem chamado Saulo, por apedrejamento. E então esse homem, depois de ter se convertido, conforme vemos aqui no livro de Atos, capítulo 9, versículos 1 e 2, Atos 19 e 23, diz o texto: Saulo, respirando ameaças contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram os do caminho, assim homem como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Diz o texto sagrado que por esse tempo, no mesmo texto que eu estou lendo aqui, por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Atos 19, 23. Portanto, os cristãos se destacavam, se distinguiam de toda forma de religiosidade, porque além de serem tratados os do caminho, eles eram tratados do caminho porque seguiam a Cristo Jesus. E aí que faz toda a diferença. Em Atos 22, versículos de 1 a 4, Paulo fala a respeito da sua conversão, e ele diz o seguinte: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. Escuta isso aqui. Perante vocês eu quero falar. Quando ouviram que lhes falava em hebraico, guardaram ainda mais silêncio. E continuou: eu sou judeu,
nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Ele dá o seu depoimento, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, e assim como todos vós o sois, no que de hoje falo, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. E ele continua. Ao meio-dia, ele falando da experiência dele, quando ele ia a caminho de Damasco, inclusive numa das nossas excursões, eu lembro bem que a irmã Cícera, não sei, o nosso irmão Joacil Brito, mas eu me lembro que a irmã Aurisete estavam, e o guia mostrou as imediações da estrada que levava a sair de Jerusalém a caminho de Damasco, porque a porta de Damasco em Jerusalém é olhando exatamente para a direção onde está Damasco. Então havia um filetezinho de estrada distante, muitos quilômetros distante, mas a gente percebia, eu fiquei imaginando, com certeza Saulo, com a carta dada pelos membros do Sinédrio, por todas aquelas autoridades, deve ter trilhado esse caminho. Foi neste caminhozinho lá distante que ele teve um encontro com Jesus. Ao meio-dia, um sol a pino, veio uma luz incandescente, ele caiu do animal, não sabe se foi um cavalo, se foi um camelo, e ali ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Por que me persegues? O texto, né? Lá em Atos. E aí ele respondeu, ele ficou indagando: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Por isso os cristãos eram chamados os do caminho, porque Jesus ali estava identificado com aqueles que o seguiam, por aqueles discípulos que depois de se converterem, chegaram a segui-lo, conforme ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então isso faz toda a diferença. Os seguidores de Maomé, de Buda, de Zoroastre, de tantos outros líderes religiosos, de Confúcio, esses homens tinham aprendido coisas que eles passaram para eles, mas que jamais serviriam ou jamais serviria para a eternidade. Essa é a diferença do cristianismo, que como temos como tema fundamentos do cristianismo. A diferença é essa. Então Paulo, quando chegou a ter essa experiência com Deus, ele largou tudo, e diz inclusive a palavra de Deus que ele passou a ser, deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. Colocamos esse título, irmãos, baseado no texto que o próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, descreve a fé que ele tinha no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Porque Paulo também aprendera que Jesus havia deixado muito claro lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando ele indagou: que pensam a meu respeito? Que dizem os homens a meu respeito? O que é que eles pensam a meu respeito? E eles responderam: uns dizem que tu és Moisés, Elias, Jeremias, um dos profetas. E Jesus disse então: e vocês, que pensam a meu respeito? Então Pedro fez a maior declaração teológica de um homem simples, de um homem rude: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa foi a declaração de Pedro em resposta a Jesus. Ele estava mostrando que Jesus é a pedra fundamental. Muitos católicos, me perdoem, interpretam que é Pedro que é a pedra fundamental. A pedra angular, a pedra de esquina é Jesus. O próprio Pedro, na sua primeira carta, fala sobre isso, que Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, a principal pedra de esquina. Então Jesus é a pedra, é o fundamento. Jesus é este fundamento, é esta pedra fundamental. Então Paulo se converte. Nós encontramos também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, o escritor sagrado falando sobre, capítulo 2, desculpe, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sobre aqueles que estavam firmados na palavra, que estavam firmados no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que todos eles estavam perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era assim que a igreja primitiva
ela seguia sua estrada, na estrada deste mundo como igreja militante. E aí Paulo começou a fazer, depois da sua conversão, suas viagens missionárias, primeira, segunda e terceira. E numa dessas viagens missionárias, ele chegou numa cidade chamada Atenas, na Grécia. Tivemos lá também o Areópago. Eu não sei se a irmã você estava conosco. Uma montanha, o Areópago a gente pensa que é uma coisa comprida. Não, é um monte. E lá os atenienses eram tão religiosos, extremamente religiosos, dizem os historiadores, que havia mais deuses em Atenas do que adoradores. E eram tantos altares que eles tinham erigido, tantos altares que eles tinham levantado, e eles disseram: olha, vamos colocar um altar aí com o título ao Deus desconhecido, porque se houver algum Deus que a gente tenha esquecido dele, a gente não vai ser cobrado que a gente deixou de adorá-lo. Então esse ao Deus desconhecido. E Paulo então, quando chega lá, encontra esse altar ao Deus desconhecido. Ele diz: pronto, é aqui que eu vou. Paulo não perdia a oportunidade, é aqui que eu vou explorar realmente aquilo que esse povo precisa de ouvir. Senhores atenienses, eu vejo que vocês são extremamente, demasiadamente religiosos. Eu vi que vocês têm no Areópago aí muitos altares erigidos a deuses e mais deuses, e tantos deuses como havia no Egito também. E eu vi que vocês têm um altar aí ao Deus desconhecido. Eu quero falar sobre esse Deus que vocês não conhecem. E estavam até dizendo: quem é esse tagarela que está aí, né, com Paulo? E quando Paulo começou a expor a palavra, meus irmãos, ele falou simplesmente da diferença que havia entre o cristianismo que ele tinha aprendido depois de se convertido, com relação às religiões que ele defendia, no caso o judaísmo e tantos outros que defendem tantas seitas, tantas religiões. Meus irmãos, a diferença é que Paulo naquela hora falou do Deus criador, do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que é eterno, do Deus que é imutável, do Deus que vive e reina para todo sempre, do Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, no Deus que tem todo o poder e toda a autoridade, porque Jesus mesmo disse: todo o poder e toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nenhum defensor, nenhum líder, nenhum fundador de nenhuma religião teve autoridade e tinha condições para realmente fazer essa declaração ou essa afirmativa. Somente Jesus. Amém, meus irmãos? Só Jesus. Quem pode dizer amém? Só Jesus. É isso que faz toda a diferença. Então, houve a conversão de Dionísio, o Areopagita, que era o zelador do Areópago, e uma senhora lá, chamada Damares, e outros disseram, diz o texto lá em Atos, alguns disseram: depois te ouviremos, e tantos outros que não se converteram ainda. Nenhuma religião, meus irmãos, apresenta aos seus adeptos, aos seus discípulos, aos seus seguidores, fundamento tal como Jesus. Nenhuma religião. Elas apresentam muitas propostas, muitas vantagens, mas segurança, estabilidade, fundamento, base, alicerce é zero. Aí por que nós afirmamos que somente o cristianismo tem fundamentos sólidos? Porque Jesus, quando aqui veio, ele apresentou algumas condições, através do seu sacrifício, através da sua morte vicária, conforme vamos celebrar logo mais a Santa Ceia, que é um símbolo da sua morte, da sua crucificação, morte e ressurreição, aquilo que nenhuma religião poderia oferecer. Nenhum líder religioso, de religião nenhuma no mundo, fez o que Jesus foi o único que pôde fazer para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça de Deus. Então, primeiro fundamento, que é básico, é fundamental, é a justificação. Esse é um dos pilares do cristianismo. Esse é um dos fundamentos do cristianismo, justificação. Romanos 5, 1 e 5 nos diz: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá no versículo 5 de Romanos 5 diz que o Espírito Santo de Deus está sendo derramado em nossos corações pela justificação que nós recebemos. Romanos 5,
versículo 1 e o versículo 5. Paulo diz aqui, tudo é escrito pelo apóstolo Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 5 ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quer dizer, o Espírito Santo que nos levou a termos uma experiência de conversão, de novo nascimento, derrama no nosso coração esse amor de Deus. E nós, pelo fato de sermos justificados, temos paz com Deus. Todas as pessoas religiosas, por mais que seja a religião mais, podemos dizer, mais assim, vantajosa, entre aspas, eles não conhecem o que é justificação. Eles não sabem nem o que é isso. Romanos 8:1 nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Nenhuma condenação. Nenhuma religião oferece aos seus adeptos essa segurança, essa tranquilidade de que realmente está justificado dos seus pecados. Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que foi imolado e derramou o seu sangue naquela cruz para que nós pudéssemos ser alcançados. Então a justificação é um dos fundamentos do cristianismo. Segunda palavra-chave, teologicamente falando, é a expiação ou a reconciliação. Expiação ou reconciliação? O que é isso, pastor? A reconciliação ou a expiação é a prova da qual o homem desfruta, no ato, depois da sua conversão, desfruta da koinonia, ou comunhão com Deus. É por isso que logo mais vamos celebrar a Santa Ceia, porque você que vai celebrar a ceia vai dar prova de que está em comunhão com Deus, através do sacrifício que Jesus consumou na cruz do Calvário, a qual ele deixou como símbolo, como alegoria, como emblema, como ordenança, a celebração da Santa Ceia. O pão fala do corpo e o vinho fala do sangue que foi derramado. Eu não merecia, mas ele me amou, ele doou a sua vida, ele se entregou e por isso expiou os meus pecados e me reconciliou com o Pai. Isso está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, e Romanos 5:11. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco, mas nesses instantes finais gostaríamos de trazer uma palavra de esclarecimento. Eu tenho sido abordado por várias pessoas, às vezes no centro da cidade, procurando saber qual é a nossa posição, qual é a nossa opinião a respeito desta guerra lá no Oriente Médio, quando os Estados Unidos, em parceria com Israel, está lutando e atacando o Estado do Irã. Diga-se de passagem que Israel não está atacando, Israel está se defendendo, é um contra-ataque em legítima defesa. A ex-ministra já falecida Golda Meir do Estado de Israel, certa ocasião ela fez essa afirmação: se Israel baixar as armas, deixará de existir, se levantar, haverá paz. Por incrível que pareça, o que hoje Israel está enfrentando contra o Irã tem contra o Estado de Israel em primeira instância e em seguida contra o mundo. Eles querem islamizar o mundo. Os xiitas, inclusive, eles são radicais. Quantos milhares de iranianos foram barbaramente mortos, enforcados, metralhados? Dizem as estimativas que chega a quase 40 mil pessoas, civis iranianos, que foram mortos por este regime dos ayatolás. Então, Israel não está destruindo, está se defendendo, porque inclusive um dos presidentes do Irã, já falecido agora recentemente, ele declarava abertamente que ia riscar Israel do mapa. Israel deixaria de existir. Ele tinha proposto no coração dar um banho de sangue sobre todo o Estado de Israel. Onde está Ahmadinejad? Sepultado. Israel está lutando ainda pela sua sobrevivência. Outra coisa, Satanás quer sabotar os planos de Deus. Ele tem como intento ou intenção destruir Israel para que a palavra de Deus não se cumpra. Jesus virá reinar, haverá um milênio. Jerusalém será a capital do mundo, segundo as Escrituras.
quando Jesus estabeleceu o reino milenar. Então, é preciso trazer uma palavra de esclarecimento para as pessoas desinformadas e que não estão a par dos acontecimentos escatológicos. Então, diga-se de passagem que Israel tem que lutar sim pela sua sobrevivência. Ou se defende, ou então será destruído, será riscado do mapa, como dizia o Ahmadinejad. Então, com esta palavra de esclarecimento, eu espero que aqueles que porventura estejam conosco nessa oportunidade tenham sido esclarecidos a despeito desta guerra, que ninguém sabe qual será o fim dela. Portanto, continuemos orando, clamando, intercedendo, se possível for, jejuando pelo Estado de Israel, para que Deus abençoe, para que Deus guarde, proteja aquela nação, este povo que se chama pelo nome do Senhor. Israel, diga-se de passagem, segundo Zacarias capítulo 2, é a menina dos olhos de Deus. E ai daquele que tocar em Israel. Portanto, eu agradeço a você que esteve conosco e nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo um dos cantores do Ministério Jimmy Swaggart e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. I have found in Jesus a true and compassionate friend. No matter what I've done, no matter where I've been, you see, He forgave me of all of my sins. You see, a new day has dawned. The past is behind. He made me whole again. Covered by His blood, I've been set free, my friend. Oh, He didn't give up on me. No, no, He didn't give up on me. I like a wandering child, I wanted far from home. I thought all hope was gone. Oh, He didn't give up on me. No, no, He didn't give up on me. He took away my sin. That you can win. Jesus said, oh, I'll never leave you, be with you until the end. And now that He has never changed, He will always remain the same. Just give your life to Him, He'll start it over again. You'll never be the same, my friend.